Irmãos, abriram aí a Bíblia? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, até o verso 21. Nós vamos fazer essa leitura. Eu uso aqui comigo a NAA, a Nova Almeida Atualizada. É a versão que eu estou usando aqui comigo, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente aí da sua versão, não estranhe não, fique tranquilo. Nós estaremos falando a mesma coisa, talvez com algumas palavras um pouquinho diferentes. Nossa irmã Ana já orou pela minha vida, orou pela mensagem. Então passemos ao texto. A palavra diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu. Nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aqui. A mensagem desta noite tem como título: Fé que provém da verdade. Eu queria já inicialmente fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês pensassem comigo na seguinte questão: qual é a melhor defesa contra uma mentira? Qual é a melhor defesa contra uma mentira? Algumas pessoas até brincam dizendo que uma mentira se torna, entre aspas, verdade, a partir do momento em que ela é declarada, proclamada com bastante frequência, com bastante veemência. Algumas pessoas acabam acreditando na mentira, como se de fato a mentira fosse verdade. Então, como é que a gente combate a mentira? Qual é o melhor antídoto para a mentira? De acordo com a palavra de Deus, o melhor antídoto para a mentira é a mais pura verdade. É a verdade, nua e crua. A verdade é a melhor defesa contra a mentira. E isso vale não apenas para o nosso contexto civil, social, não, vale também para o contexto eclesiástico. Isso vale para a nossa vida cristã diária, o nosso dia a dia, com Deus, com os irmãos, com as pessoas de um modo geral. Aliás, meus amados, uma igreja
formada por cristãos verdadeiros, cuja fé está fundamentada no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dificilmente será vítima de falsos profetas e de suas falsas doutrinas. É por isso, amados, que é arriscado, e muito arriscado, edificar a nossa fé, a fé cristã, apenas em experiências subjetivas, e deixar de lado a revelação objetiva das Sagradas Escrituras. Imagine você, por exemplo, que cada um de nós aqui fosse criar uma doutrina de caráter amplo, geral, a partir das experiências que cada um tivesse e viesse a relatar aqui. Cada um com as suas particularidades, cada um com a sua subjetividade. Como é que seria uma igreja assim? Como é que seria o corpo de Cristo dessa maneira? Se nós passássemos a nos guiar por aquilo que cada um sonhou, pensou, viu, disse que sentiu, disse que ouviu. Ah, mas eu ouvi desse jeito. Não, mas eu ouvi de outro jeito. Não, mas eu vi assim. Não, mas eu vi assado. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é aquilo. Não, porque eu estava dormindo e de repente apareceu tal coisa. Não, porque eu estava andando e daqui a pouco... Imagine se a igreja se pautasse por experiências pessoais. Como é que nós teríamos o fiel da balança? Como é que nós poderíamos dar uma diretriz para o povo de Deus de maneira universal? Seria isso muito difícil. Muito difícil. E essa é a preocupação do apóstolo Pedro, ao redigir esse trecho da sua carta. Pedro está intensamente preocupado com essas questões, e por isso ele ressalta duas coisas basicamente aqui. A primeira delas é a confiabilidade da palavra de Deus. Pedro vai dizer, vai reafirmar que a palavra de Deus, objetivamente escrita, nos deixada, é digna de aceitação, é digna de credibilidade. Nela, segundo Pedro, você pode confiar. E a segunda coisa que Pedro procura ressaltar aqui, tem a ver com a importância, portanto, de cada um de nós permanecermos firmados nessa palavra escrita do Senhor. É ela que vai guiar a igreja, é ela que vai guiar a nossa vida cristã. É a palavra de Deus que é o fiel da balança e não as nossas experiências. Não, mas eu ouvi. Ok, você ouviu, mas você quer fazer disso doutrina para a igreja? Você quer fazer de um evento particular, pontual, individual, doutrina para a igreja? Você quer que todo mundo se submeta a algo que Deus falou contigo? Será que esse é o caminho que todos nós, que a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, tem que seguir? Pedro, então, ele vai abordar essas questões. É muito bom, meus amados irmãos, quando a gente sabe em quem a gente crê, ou no que a gente crê, e por que a gente crê. Aliás, eu queria propor essa pergunta a você aqui nesta noite. Em quem você tem crido? Ou no que você tem crido? Ou ainda, por que você tem crido? Se alguém perguntasse essas coisas a você, você saberia responder? Você saberia dizer? Qual é o fundamento da sua fé? Qual é a base, o alicerce das coisas que você declara, das coisas que você propaga? Queria que você abrisse a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 1, versículo 12. Veja a convicção do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele diz assim, 2 Timóteo 1, verso 12: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. E o dia aí na sua Bíblia provavelmente está escrito com letra maiúscula, significando o dia da volta do Senhor, aquele momento em que Ele aparecerá pela segunda vez entre nós. Então o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, tem essa convicção. A fé do apóstolo Paulo não é uma fé vacilante, não é uma fé que brota de experiências particulares, pessoais, individuais. A fé do apóstolo Paulo não é porque ele ouviu alguém dizer não sei aonde, em determinado momento. A fé do apóstolo Paulo está fundamentado na verdade. E a verdade para o apóstolo Paulo, assim como para nós, assim como para esta igreja, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé do apóstolo Paulo e a nossa fé estão fundamentadas na pessoa de Cristo Jesus. Não apenas o apóstolo Paulo tinha convicção daquilo que ele cria, ou em quem ele cria. O apóstolo Pedro é outra pessoa que também vai incentivar a cada um de nós ter essa clareza a respeito do fundamento da nossa fé, a respeito da importância da objetividade das Sagradas Escrituras, para que ninguém ande errante, ande vacilante, ande de maneira irregular, achando que Deus está falando, achando que Deus está revelando alguma coisa que é incoerente com a palavra de Deus. Veja, eu estou falando de incoerência. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Ele vai dizer assim: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Repare o que Pedro acabou de nos dizer. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Como é que vocês conseguirão dar essa resposta a alguma pessoa que indagar vocês, se vocês não têm convicção daquilo que Deus disse? Se vocês não têm certeza daquilo que representa de fato a vontade de Deus para a sua vida? Tem muita gente se deixando levar apenas por aquilo que tem ouvido pela televisão, ouvido pelo rádio e ouvido aí em certos lugares, de certas pessoas, mas não se dão o trabalho de abrir a palavra de Deus e confirmar se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo ensinado, de fato é coerente com as Sagradas Escrituras. E aí as pessoas vivem achando que estão satisfazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão satisfazendo ou as suas próprias vontades, as suas próprias convicções, ou a vontade e as convicções de homem. E nada tem a ver com Deus. Deus não falou nada, Deus não prometeu nada, Deus não revelou nada, porque tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele revela, tudo aquilo que Ele mostra, antes de mais nada, não pode contrariar
a palavra dele, que ele nos deixou. Então, antes de você sair seguindo, sair fazendo aquilo que o mestre mandar, por favor, olhe na palavra de Deus. Veja se tem coerência com as Sagradas Escrituras. Veja se que aquilo que estão ensinando para você está de acordo com a sã doutrina que os apóstolos nos deixaram. Veja se está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Veja se está de acordo com aquilo que os santos profetas de Deus também ensinaram. Porque senão você não vai estar servindo adequadamente a Deus. Você vai estar pensando que Deus disse, que Deus prometeu, que Deus falou, quando na verdade isso é a conversa do homem. Não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, não tem nada a ver com Deus, está tudo errado. Então eu quero trazer aqui para a nossa meditação nesta noite, amados, 3 pontos interessantes que eu ressaltei aqui a partir desse texto. O primeiro deles está contido nos versículos 12 a 15. Permita-me ler novamente esse trecho. Acompanhe aí na sua Bíblia, para você ver se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. O apóstolo Pedro diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam, e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, isto é, neste corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, diz o apóstolo Pedro, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, ou seja, da minha morte, depois que eu deixar esta vida, vocês se lembrem dessas coisas. Então, o primeiro ensinamento aqui, a respeito da palavra de Deus, é que os homens podem morrer, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e permanece viva eternamente. Queridos, tanto os profetas da antiga aliança, quanto os apóstolos do Novo Testamento, esses 2 grupos de homens de Deus separados, escolhidos, para pregar a palavra, ensinar a palavra, esses 2 grupos de pessoas, queridos, lançaram os alicerces, as bases da igreja. Fizeram isso pregando as verdades de Deus, fizeram isso compartilhando, ensinando a palavra de Deus, o Evangelho. Atualmente, amados, a igreja continua sendo edificada, a igreja vai sendo edificada, porém, nós precisamos ressaltar uma coisa: os homens, sejam eles quem forem, não importa se é Pedro, se é Paulo, se é João, não importa se é Isaías, se é Jeremias, não importa, os homens não são o fundamento da igreja. Profeta nenhum, apóstolo nenhum, pastor nenhum, líder nenhum tem a capacidade, a prerrogativa de lançar outro fundamento para a igreja que não seja Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. O fundamento da igreja, queridos, é um só. O fundamento da igreja é a pessoa santa, divina, bendita e viva do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. A gente prega, a gente ensina, a gente aconselha,
mas nada disso pode ser diferente daquilo que o Senhor Jesus nos disse, nos deixou, nos ensinou. Paulo vai dizer isso também, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, abra a sua Bíblia. Paulo disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então veja que a pedra angular, a base de tudo, é Jesus Cristo. Nós não temos autoridade para mudar a mensagem das Sagradas Escrituras. Não temos, querido, não temos. A igreja não tem que inventar uma mensagem, ela precisa pregar a mensagem. O pastor não pode tomar o púlpito para falar coisas da cabeça dele. O pastor ou qualquer outro pregador tem que estar subordinado às verdades reveladas nas Sagradas Escrituras, porque o que passar disso é conjectura, o que passar disso é filosofia humana, é achismo. Nós precisamos nos ater, nos deter, nos submeter àquilo que a palavra de Deus revela, e é isso que precisamos ensinar, é isso que precisamos pregar. E Pedro, amados, é insistente nesse serviço. Pedro insiste em lembrar essa verdade aos seus leitores. Você leu a passagem comigo? Pedro disse assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Embora, vou parafrasear aqui, embora eu já saiba que vocês as conheçam. Eu já sei que vocês conhecem a verdade. Eu já sei que vocês estão firmados na verdade. Mas eu não me cansarei de lembrar isso a vocês. Eu não me cansarei de pregar isso para vocês, de ensinar isso para vocês. Pedro, ele tem essa disposição de fazer com que os seus leitores se lembrem da verdade. E por que isso? Porque o apóstolo Pedro tinha convicção do seu ministério, tinha convicção do seu chamado. Como servo de Deus, Pedro deveria ser alguém obediente. Você deve se lembrar que, em certa ocasião, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, em primeiro lugar, deveria se mostrar um servo obediente, e ao obedecer à ordem de Cristo, ele deveria apacentar, pastorear as ovelhas de Cristo. E as ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo, não pode ser apacentada, não pode ser pastoreada com alimento estragado, tem que ser com alimento saudável, e o alimento saudável é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro tinha convicção do seu chamado, e além de ser um servo obediente, Pedro então deveria, como eu disse, funcionar também como pastor. Ele mesmo se declara presbítero. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai dizer que ele era mais um entre tantos os presbíteros da igreja de Deus. Presbíteros são homens que são chamados por Deus para apacentar as ovelhas, para guiar o povo, para supervisionar o rebanho. O apóstolo Pedro, consciente do seu chamado de apóstolo,
Ele sabia que ele tinha autoridade para ensinar, doutrinar as igrejas. E é por isso então que ele se mostra uma pessoa incansável, até mesmo para pregar as mesmas coisas repetidamente para as pessoas, para os seus leitores. Provavelmente o apóstolo Pedro sabia que a mente humana é falha, é muito propensa a esquecer certas coisas, a esquecer o que deveria lembrar, e a lembrar o que deveria esquecer. Então por isso que Pedro segue essa rotina incansável, de fazer com que os seus leitores lembrem frequentemente da verdade. E aqui eu quero dizer uma coisa para a igreja de Soteco. Amados, me perdoem, mas o pastor Albert não pode pregar uma outra mensagem que não seja a mensagem contida nas páginas das Sagradas Escrituras. E muitas vezes o pastor Albert vai ser repetitivo, porque Jesus foi repetitivo em vários ensinamentos dele. O apóstolo Paulo, por exemplo, também foi repetitivo. Quando ele escreve, por exemplo, aos Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz isso, que ele não se cansa de escrever as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas para os filipenses. E é assim, amados, é assim que a igreja vai tomando corpo, é assim que a igreja vai se fortalecendo, é assim que uma geração vai transmitindo as verdades das Escrituras a uma nova geração que vem surgindo, que vai se formando. É uma transmissão de conhecimento, é uma transmissão das mesmas verdades. Então, se você não quer ouvir as mesmas verdades que os apóstolos pregaram, que Jesus ensinou, que os profetas pregaram, não venha para a igreja congregacional do Soteco. Não venha procurando uma doutrina nova, não venha procurando um ensinamento novo. Você vai ouvir aquilo que está na Bíblia, você vai ouvir aquilo que já vem sendo pregado pelo menos há 2000 anos. Eu não vou inventar nada aqui, eu não vou inventar nada para agradar ninguém, para satisfazer o ego de ninguém. Você vai ouvir aquilo que a palavra de Deus diz a mim e a você, quantas vezes isso for necessário. Eu não vou inventar doutrina nova aqui, eu não vou pregar algo diferente do que os apóstolos pregaram. Então, se você quiser ouvir a velha e boa mensagem, você venha para cá, você fique aqui que você vai ouvir, em nome de Jesus. Se você está procurando algo novo, algo para te entreter, algo para... aí você vai procurar isso em outro lugar. Aqui você não vai encontrar esse tipo de mensagem. Se você está procurando alguém para entreter um auditório, uma plateia, aí você vai para um show, aí você vai para uma apresentação, você não vem para o culto. Culto é lugar de outras coisas, é lugar de doutrina, é lugar de Bíblia, é lugar de teologia. Se você quiser rir, quiser contar piada, é em outro lugar, não é na igreja congregacional do Soteco. Segundo ensinamento, as experiências passam, mas a palavra de Deus permanece. Experiência, meu irmão, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Se é válido ou não, eu já disse, você precisa pegar a sua experiência e submeter ao crivo da palavra de Deus. Se passar, beleza, Deus falou contigo. Agora, se não encontrar respaldo na Bíblia, fique calado, repense, porque aquilo pode ser coisa da sua cabeça, ou até mesmo sinal do inimigo querendo confundir você. Deus não vai falar nada com você que seja contrário à palavra que Ele revelou. Deus não vai dar nenhuma doutrina para uma igreja, a partir de você, que Ele já não tenha revelado por meio dos seus santos profetas e apóstolos. Então é por isso que o pregador não traz uma doutrina nova. O pregador
compreende a doutrina revelada e passa para a igreja, ensina para a igreja. Pregador que é pregador não tem doutrina nova. A Bíblia está encerrada, o cânon está fechado. Aquilo que doutrinariamente Deus tinha para revelar está aqui. Mas tem gente dizendo que Deus falou e vem querendo criar uma doutrina para a igreja. Isso é coisa de homem. Cuidado, cuidado. Por que Deus não revelou para os apóstolos e veio revelar para A, para B e para C? Por que Deus não revelou para os profetas e veio revelar para fulano, beltrano e ciclano? Por quê? Esquisito isso, né? Estranho essas revelações. Mas o segundo ponto é que as experiências passam, meus irmãos. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Leia comigo o verso 16, 17 e 18. Olha o que está escrito aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vê se é isso mesmo. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Você deve ter percebido aqui, que o foco desse trecho agora, é a transfiguração que aconteceu, naquele monte, que entre os cristãos, entre os evangélicos, ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Esse relato, ele está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. E o terceiro registro desse episódio está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Agora, o que é interessante também, é você notar como é que o apóstolo Pedro se refere a esse episódio aqui, nesse trecho da sua carta que nós acabamos de ler. Perceba que o apóstolo Pedro faz uso da primeira pessoa do plural, o nós. Ele diz assim, olha aí para a sua Bíblia: porque não lhes demos, ou seja, nós não demos a vocês, nós não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Aí o que ele diz agora? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está utilizando aqui a primeira pessoa do plural, porque Pedro está fazendo referência a esse episódio que foi testemunhado não apenas por ele, mas conjuntamente por Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 17, como eu disse, quando o Senhor Jesus Cristo revelou a sua glória àqueles homens, Pedro estava lá. Pedro, Tiago e João tiveram essa experiência. Os demais discípulos ou os demais apóstolos, para sermos mais específicos, não estavam naquele monte. E aquilo que aqueles 3 apóstolos viram, observaram, só foi revelado aos demais depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles tiveram aquela experiência maravilhosa,
viram o poder de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, ouviram a voz do Pai falando com eles. É verdade o que está escrito, Pedro está testemunhando, mas tem uma coisa aqui que deve chamar a sua atenção. E por que eu digo isso? Porque aquela experiência do apóstolo Pedro nada mais foi do que a concretização de uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, experiência que não está fundamentada naquilo que Deus diz, naquilo que o Senhor Jesus diz, não deve ser digno de crédito. Pedro só está fazendo menção a essa experiência que ele, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração, porque antes do cumprimento da experiência, antes daquele fato ter ocorrido, ter se concretizado, foi Jesus que revelou que aquilo aconteceria, como de fato aconteceu. Moral da história: a palavra do Senhor é digna de crédito, a palavra do Senhor é digna de confiança. Não há nada que Deus tenha falado para você, não há nada que o Senhor tenha revelado objetivamente na sua palavra, que não aconteceu ou que não vai acontecer. A Bíblia é digna da sua confiança, a Bíblia é digna de crédito. Abra a sua Bíblia, por exemplo, Mateus 16, 28, para você ver como Jesus, antes de se transfigurar, ele revelou que ia acontecer isso. Para você ver como a palavra do Senhor se cumpre na vida das pessoas. Para você perceber como a Bíblia é digna de crédito. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é um livro inspirado. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso ela tem poder. Por isso ela é eficaz. Por isso ela se cumpre. Mateus 16, 28. Jesus se transfigura em Mateus 17. Mas antes da transfiguração, o que é que Jesus revela para os seus apóstolos? Mateus 16, verso 28. Jesus disse o que aí na sua Bíblia? Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O que significa essa palavra? É a glória do Senhor Jesus sendo revelada, sendo manifestada. Jesus estava diante deles, em um corpo corruptível, como o seu, como o meu, em um corpo sujeito ao cansaço, à fadiga, à exaustão, em um corpo sujeito à morte, como de fato o Senhor Jesus morreu. Ele foi crucificado naquele madeiro, mas no Monte da Transfiguração, Jesus se revelou àqueles 3 apóstolos, naquele corpo glorificado, que Ele tem hoje, e que eu e você teremos também de maneira semelhante. Então Jesus disse e cumpriu o que Ele disse. Aliás, tudo o que Jesus diz é verdade. Tudo que Jesus diz sobre a humanidade é digno de confiança. Tudo que Jesus disse que vai fazer, vai acontecer. Jesus, por exemplo, disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então você pode acreditar nessa palavra, porque é verdade. Jesus disse que vai voltar pela segunda vez, e vai buscar a sua igreja, e vai julgar o mundo. Jesus disse que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então você pode acreditar nessa palavra.
porque tudo aquilo que Jesus falou, ou ele já cumpriu, ou ele há de cumprir. É por isso que Pedro relaciona essa experiência nessa parte da sua carta, para associar a experiência à palavra, a experiência à promessa. Se o Senhor falou, se está escrito, pode confiar. Se a sua experiência contraria o que Deus falou, contraria a sã doutrina, jogue a sua experiência fora. Ela não serve para você, ela não serve como doutrina. O que vale é a palavra de Deus, é a autoridade da palavra de Deus. Agora preste atenção, olha o que o apóstolo Pedro diz, verso 16: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o quê? Fábulas, engenhosamente inventadas. Amados, sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Que ao contrário das fábulas, a palavra de Deus se cumpre. Você sabe o que é fábula? Fábula são mitos, fábulas são histórias inventadas, fábulas são contos sem nenhuma evidência empírica, sem nenhum fundamento. É por isso que Pedro está chamando toda aquela especulação humana, toda aquela história que havia no seu tempo e que era difundida por falsos ensinos, por falsos mestres, de fábula. Os falsos mestres da época do apóstolo Pedro, amados, quando ele escreve essa carta, aqueles homens negavam o cumprimento das promessas do Senhor Jesus Cristo. Eles negavam, por exemplo, a vinda de Cristo. E Cristo tinha acabado de se mostrar para os seus apóstolos. E não apenas se revelar parcialmente, mas ele havia dito o que faria e fez, para confirmar a veracidade da sua palavra. Mas havia no tempo de Pedro quem negasse a eficácia, a autoridade das palavras do Senhor. Havia quem negasse que Jesus voltaria, que Jesus viria em glória, em poder. E Jesus então se mostrou para os apóstolos: olha, eu disse que vou vir, e eu vou dar a vocês agora a conhecer um pouquinho dessa experiência. No tempo do apóstolo Pedro, querido, os falsos mestres não apenas tentavam negar a veracidade das palavras de Cristo, mas também tentavam explicar a criação do mundo a partir da especulação humana, com base, sabe em quê? Na mitologia greco-romana. Certamente você que estuda, ou que já estudou, você já deve ter ouvido um monte de história a respeito da criação do mundo. Cada teoria mais cabeluda do que a outra. São todas elas tentativas filosóficas. São todas elas tentativas de invalidar o relato bíblico a respeito do Deus verdadeiro, do Deus poderoso, que criou os céus e terra, que criou o homem, que criou a natureza, criou os seres vivos. Se você ler o relato de Gênesis, você vai saber como a terra foi criada. Mas o homem incrédulo, ele tenta invalidar a verdade, a eficácia da palavra de Deus com as suas histórias. E na época do apóstolo Pedro não era diferente. Criavam deuses, criavam mitos, histórias, para descontextualizar a palavra de Deus, para colocar a caraminhola na cabeça das pessoas. E é isso que tentam fazer com você ainda hoje. Certos ensinos, certos estudiosos, continuam tentando fazer a mesma coisa com você.
O apóstolo Paulo disse o seguinte em 2 Timóteo 4,4: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então tem muita gente querendo escutar conversa fiada nos bancos das igrejas. Tem um monte de gente querendo escutar piada, escutar história para boi dormir. Tem gente na universidade, tem gente nas empresas, tem gente nas igrejas, doidos para escutar conversa fiada para boi dormir. Igreja não é lugar de conversa fiada para boi dormir. Igreja é lugar onde a palavra de Deus é proclamada, onde a verdade é dita nua e crua. Terceiro e último ponto. Acompanhe aí na sua Bíblia os versos 19, 20 e 21. O que o Pedro disse? Vamos ler mais uma vez? Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, queridos. O mundo escurece, mas a palavra de Deus resplandece. O mundo escurece, mas a palavra de Deus resplandece. Você talvez concorde comigo que ao longo desses anos, décadas após décadas, a sociedade civil experimentou muitos avanços. Avanços na área tecnológica, avanços na área científica, avanços na medicina, na arquitetura, na tecnologia da informação, avanços na academia de modo geral, avanços e avanços e avanços, descobertas e mais descobertas. E tudo isso, de certa forma, favoreceu a sociedade, favoreceu a humanidade. Isso é bom. Isso provém do que nós entendemos como graça comum. A graça comum que Deus pode conceder, ou concede, melhor dizendo, a todo e qualquer homem, independentemente do credo, da fé que ele professa. É a graça comum. Você sabe que nem todo mundo que é rico é cristão. Você sabe que nem todo mundo que é um grande médico, um grande físico, um grande engenheiro é cristão. Mas Deus é quem dá a sabedoria a essas pessoas. Isso provém da graça comum. Entretanto, você há de concordar comigo também que, apesar do aprimoramento técnico, científico e por aí vai, nada disso resolveu o maior problema da humanidade, que é o coração corrompido. A humanidade, apesar dos seus avanços, amados, continua com o mesmo problema desde lá do Éden, desde Gênesis capítulo 3. O coração do homem continua corrompido por um vírus, entre aspas, chamado pecado. A ciência não tem um antídoto para esse vírus. Os engenheiros, advogados, as instituições do país, a ONU, nenhuma instituição nacional, internacional, nenhum homem, por mais rico ou poderoso ou sábio do mundo, tem um antídoto para curar a doença do homem chamada pecado.
Somente a palavra de Deus, querido, pode vacinar o homem contra esse mal. Somente na palavra de Deus o homem vai encontrar as respostas de que ele necessita para ter o seu coração transformado, para ver a sociedade transformada. E por que na palavra de Deus? Por que a palavra de Deus? Pedro vai dizer aqui 3 coisas a respeito dela. Em primeiro lugar, olha para o verso 19. Pedro vai dizer o seguinte: que a palavra de Deus é segura e confiável. Ele diz assim: assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. A palavra de Deus, querido, é uma palavra profética, porque se cumpre na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade. Deus diz que todo homem é pecador. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus diz que, por amor, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode crer, que se você confiar em Cristo, entregar a sua vida para Cristo, você vai experimentar essa transformação, você vai gozar, usufruir da salvação eterna que está prometida na palavra de Deus. Pode acreditar, é uma palavra profética, é uma palavra de segurança, é uma palavra digna de confiança. Segundo lugar, por que a palavra de Deus? Pedro também responde, versículo 19, Pedro vai dizer que a palavra de Deus é luz que ilumina o mundo que caminha nas trevas, é luz que clareia os caminhos do pecador. Pedro vai dizer, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Essa é a palavra de Deus, é isso que ela faz no coração do pecador, ela ilumina o coração do pecador. Esse mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno, mas a palavra de Deus traz luz para você, a luz de Cristo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. O salmista falou lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, Salmo 119, versículo 105. Terceiro lugar, versículo 20 e 21. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, querido, é inspirada. A palavra de Deus não foi escrita porque alguém achou, sonhou que deveria escrever. Não. Foi o Espírito Santo guiando esses homens. Foi o Espírito Santo quem usou aproximadamente 40 homens diferentes, que viveram em contextos culturais, sociais diferentes, em décadas, em séculos diferentes, mas que mantiveram uma linha de raciocínio, que mantiveram o texto coerente,
que mantiveram o Antigo e o Novo Testamento coerentes entre si. Só mesmo uma mente superior, uma mente iluminada, uma mente inspirada, para poder conduzir esse trabalho, é a mente de Deus, é a mente divina, foi quem guiou, coordenou esse trabalho. É por isso que a palavra de Deus é digna da sua aceitação. Você crê nessa palavra? Você crê no que ela diz a respeito de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo? Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Se você não crê, você precisa crer, para que você experimente aquilo que eu já experimentei, aquilo que a minha casa já experimentou. Não dê ouvido a fábulas, a histórias, cuidado com elas. Elas vêm de filosofia humana, tentando diminuir o poder, a importância da palavra de Deus. Cuidado também com experiências pessoais e individuais. Cuidado, cuidado. Não queira fazer doutrina com experiências pessoais. Doutrina se faz com a palavra de Deus. Doutrina se faz com aquilo que está revelado publicamente nas palavras, nas escrituras sagradas. Então cuidado com aquilo que você anda ouvindo e vendo nos programas de rádio e televisão. Cuidado. Tem muito falso mestre, tem muita falsa doutrina sendo propagada por aí. Leia a Bíblia, creia na Bíblia, inspire-se na Bíblia. Viva de acordo com a Bíblia. Oriente a sua casa, sua família, seus negócios, seus estudos, sua profissão, de acordo com a Bíblia. Cante a palavra, ore a palavra, pregue a palavra, somente a palavra. O que passar da palavra é especulação humana. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus, tudo que você precisa saber a respeito de você mesmo, tudo que você precisa saber para fim de salvação e arrependimento, está aqui. Está aqui. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, faça com que creiamos cada vez mais na Tua palavra. Faça com que nos lembremos dela em todo instante. Faça com que nos guiemos por meio dela. Que ela inspire as nossas atitudes, que ela inspire as nossas escolhas, que ela inspire os nossos pensamentos. Abençoa assim, Deus, o Teu povo, e todo aquele que sinceramente te procura, te busca, para receber de Ti o perdão dos pecados, para receber de Ti graça e misericórdia e restauração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.